Meus irmãos, ninguém está livre de aflições, de momentos difíceis. A verdade é que quando menos esperamos, as grandes aflições e adversidades, elas chegam. O cristão não está livre das notícias ruins e de tristeza no coração. Mas qual a maneira correta de encararmos estas coisas quando elas chegam? Encontraremos neste salmo uma ótima resposta. Veremos o lamento de Davi diante do sofrimento, que se transforma através da fé em louvor a Deus. E o caminho entre o lamento e o louvor a Deus está a oração. Veremos aqui neste salmo, nos versos 1 a 2, o lamento de Davi. Nos versos 3 e 4, a oração de Davi. E nos versos 5 e 6, o louvor da fé. E pensando nisto, então, o tema do sermão de hoje é confiando no Senhor em meio às adversidades. E eu gostaria de ler com toda a igreja os 2 primeiros versos deste salmo, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Certamente Davi, o escritor deste salmo, se encontrava em um contexto bastante delicado, sombrio. Haviam pessoas que queriam destruir a sua vida e se alegrar com a sua queda, como está no verso 3. Havia também uma luta interna. Se de um lado, externamente, os inimigos de Davi se levantavam contra ele, querendo destruir, se alegrar com a sua queda, internamente, Davi, ele reluta com uma grande tristeza em seu coração, como está no verso 2. E para piorar o cenário, Davi, ele não encontra uma resposta imediata do Senhor diante desta situação. Pelo contrário, neste momento de adversidades, Davi é levado a pensar que Deus virou o rosto, que se esqueceu dele. É por este motivo que ele clama no verso 1, até quando, Senhor? Até quando? Esta expressão repete 4 vezes neste salmo. O salmo ele contém 6 versículos, e esta expressão, até quando, repete 4 vezes. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando relutarei eu contra a minha própria alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Até quando? Em meio a situações de profunda tristeza e de oposição, existe, meus irmãos, uma tendência em todo homem de achar que Deus, ele está distante, que Ele não se importa com o que está acontecendo em nossas vidas. E detalhe, mesmo sendo cristão, existe essa inclinação, porque muitas vezes desejamos uma resposta rápida do Senhor diante das aflições duradouras em nossa alma. Quantas vezes
você e eu pensamos assim. Talvez este seja o lamento que você fez hoje em seu quarto, diante da angústia que você está sofrendo. Talvez este seja o lamento nosso. Até quando, Senhor? Até quando suportarei? Diante do sofrimento persistente e das lutas difíceis, o nosso coração fica inquieto e necessita de uma resposta. E é isso que está acontecendo com Davi aqui neste salmo. E isso não quer dizer que Davi não confiava em Deus. O próprio fato de Davi expor o seu lamento, abrir o seu coração diante de Deus, pressupõe a sua fé em Deus, pois caso contrário, do que adiantaria lamentar, clamar? Deus, Ele não está surdo. Deus, Ele está atento ao nosso clamor. Davi, ele confiava em Deus, assim como eu e você. Mas a grande questão é quando momentos ruins, difíceis, demoram para passar. Clamamos a Deus, mas continuamos sobrecarregados de tristezas, tribulações, adversidades. Parece que nada mudou, e às vezes até piora. É aí então que surgem os lamentos. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? É interessante notarmos que quando Davi diz: até quando ocultarás de mim o rosto? A ideia de ocultar o rosto é de retirar o favor. Sim, nos momentos ruins, difíceis, em que se encontrava, o salmista, ele é inclinado a pensar que Deus deixou de ser favorável. E esta mentalidade era bem comum naquela época. E até hoje, muitos pensam assim. Se estiver dando tudo certo, quando tudo está indo muito bem, Deus está ao nosso lado, Deus está nos abençoando. Mas, quando as coisas ruins começam a acontecer, parece que Deus virou o rosto, Deus está punindo. Mas esta forma de pensar é equivocada. Na verdade, procede de um raciocínio enganoso do próprio coração, que diante da aparente demora de Deus em responder, ou diante do aparente silêncio de Deus, o homem inquieto busca em si mesmo uma resposta para as suas aflições. E foi justamente isto que Davi, ele estava fazendo, pois ele diz no verso 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Com relutar dentro de minha alma, Davi, ele está dizendo que ele ficava refletindo, meditando em pensamentos, procurando entender o que estava acontecendo. Mas, à medida que Davi buscava conselhos no próprio entendimento, mais tomado de tristeza ficava o seu coração, mais angustiado ficava a sua alma. E essa tristeza só ficava se estendendo dia após dia, não passava, não era aliviada. É como se os muitos pensamentos estivessem oprimindo
o seu ânimo. Compreendemos então que o lamento que Davi faz, cada pergunta, é na verdade o resultado desta reflexão que Davi faz dentro de si. Ao ser profundamente atormentado por causa dos seus inimigos que se levantavam contra ele para o destruir, mesmo confiando em Deus, a inquietude de Davi diante do sofrimento faz com que ele olhe para dentro de si em busca de respostas. Mas ao invés de encontrar respostas, ele encontra perguntas. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Estas são algumas perguntas que Davi relutava em sua alma e que causava grande tristeza em seu coração. A fé, ela não elimina as perguntas, mas as direciona a quem de fato pode responder. E essas são algumas perguntas que nós, cristãos, diante do sofrimento persistente, estamos inclinados a fazer. A angústia de Davi se dava especialmente por causa dos seus inimigos, que queriam destruir a sua vida e se alegrar com a sua queda. E esta, meus irmãos, é a maneira correta de encararmos as dificuldades, porque Davi, ele não está murmurando, Davi, ele não está em atitude rebelde contra Deus, ele não está questionando Deus. De fato, os momentos difíceis causam tristeza, mas o lamento de Davi não é entender o porquê das coisas, mas o lamento de Davi é entender até quando? Até quando, Senhor? Davi, ele não está culpando Deus, uma atitude rebelde, não é isso que Davi está fazendo, mas o que vemos nestes versos é a inquietude de Davi durante o sofrimento persistente, demorado, e a aparente demora de Deus em responder essas perguntas. Mas, como nós veremos aqui neste salmo, esse sentimento é momentâneo, pois logo Davi, ele vai render graças a Deus. Meus irmãos, estes 2 primeiros versos têm muito a nos ensinar. Primeiro, somos lembrados que o cristão não está livre de sofrimento, de adversidade e de muitas dificuldades. O cristão não está livre destas coisas. E diante desta realidade, precisamos reconhecer que estamos, sim, sujeitos a estas coisas. Mas não basta apenas reconhecer, precisamos também aceitá-las. E não somente isso, precisamos oferecê-las a Deus, como Davi faz no verso 3. E precisamos também confiar na graça de Deus, como Davi faz no verso 5. Uma outra implicação: nos momentos difíceis tendemos a pensar que Deus está longe de nós, que Deus virou o rosto para nós, mas na verdade, este pensamento vem do nosso coração por falta de paciência em meio às dificuldades duradouras, demoradas. Elisabeth Elliot, a respeito do sofrimento, ela diz:
As lições mais profundas que aprendi em minha vida vieram dos sofrimentos mais profundos, dessas águas mais profundas, dessas chamas mais ardentes, que eu conheci mais sobre Deus. O cristão, diante do sofrimento, ele não deve murmurar, ele não deve questionar o caráter de Deus, porque Deus permanece sempre bom e justo. O sofrimento é uma grande escola para compreendermos mais a respeito de Deus. O cristão, diante do sofrimento, ele deve confiar em Deus. Não podemos reclamar. Basta olharmos para todo o sofrimento que Cristo suportou por amor a nós. E porque nós não poderíamos passar por sofrimento, ou porque nós não poderíamos sofrer por amor a Cristo. Porque Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não precisava passar por tudo que passou, mas Ele fez isso, Ele sofreu por amor a nós. E por que nós não podemos sofrer por amor a Cristo? O sofrimento nos ajuda a compreender mais a respeito do amor de Cristo por nós. Talvez você que está me ouvindo nesta noite se encontre na mesma situação em que eu e minha esposa nessa semana estivemos. Recebemos a triste notícia que o nosso bebê, ainda no ventre da minha esposa, está com uma restrição de crescimento, e muitas coisas poderiam ser a causa disso. Talvez você esteja sofrendo porque perdeu um ente querido, ou por causa de uma enfermidade, uma doença que continua a persistir. Talvez você esteja em uma profunda tristeza, porque a pessoa que você tanto amava te abandonou, te traiu. Talvez você esteja sendo perseguido no trabalho, porque existem pessoas com inveja de você e querem se alegrar com a sua queda. Muitos são os sofrimentos que estamos sujeitos a passar como cristão. A fé não elimina as dificuldades, mas nos move a depositá-las diante daquele que é rico em graça, misericórdia e amor. Devemos nos achegar até Deus em oração, abrir o nosso coração, colocar diante dele os nossos anseios e pedir a ele que nos ajude. É justamente isto que Davi, ele faz. Veja o verso 3 e 4, depois de lamentar, Davi diz, verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, ele não mais lamenta, mas passa a orar a Deus. Como podemos perceber, o lamento de Davi é temporário, pois é seguido de um clamor, de uma oração a Deus. E a oração de Davi é para que o Senhor atente para ele, responda às questões. Esta é a oração de Davi, para que Deus o livre do sono da morte, não vindo seus inimigos a se alegrarem. Davi, ele não deixa de confiar
de pedir socorro ao Senhor, embora pareça que o Senhor esteja demorando em responder, ou talvez tenha se esquecido, virado o rosto, porque os seus inimigos estavam avançando, cresciam contra ele, e a angústia do seu coração não era aliviada. Mas Davi não deixa de pedir a Deus, Davi não deixa de confiar em Deus, de orar a Deus, de pedir ajuda divina. Atenta para mim, responda-me, Senhor Deus meu. Não há incredulidade, porque Davi, nesta oração, ele reconhece que o Senhor é o seu Deus, ou seja, aquele que governa todas as coisas e que tem toda a autoridade para trazer paz em meio ao caos, para trazer alegria em meio a tristezas. É por este motivo que Davi continua a buscar auxílio em Deus e a orar por socorro, pois ele sabe das suas limitações, ele sabe que é pequeno, e não somente isto, ele sabe que está próximo a perecer, pois ele diz: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra eles, e não se alegre os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, o salmista, está prestes a ser destruído pelos seus inimigos. As suas forças estão se esgotando. E nesta batalha, onde os seus inimigos avançam, a oração de Davi é que Deus ilumine os seus olhos, renove as suas forças e dê vitória contra os seus inimigos. Aliás, os inimigos de Davi eram também inimigos de Deus, pois eram pessoas más, que se alegram com a maldade, com a destruição, com a perversidade, com o mal. E muitos eram os inimigos de Davi, tanto fora do povo de Israel, como dentre o seu próprio povo. Sabemos que Saul, por causa de inveja, queria destruí-lo. Absalão, o seu próprio filho, se levantou contra ele e usurpou o seu reino. Entretanto, Deus sempre usou de bondade, como Davi bem diz neste salmo, no verso 6, Deus me tem feito muito bem. Embora os inimigos de Davi fossem muitos, Davi confia no Senhor, Ele é o seu Deus, e foi o próprio Deus que o escolheu, que o colocou como um rei para conduzir o seu povo. E neste sentido, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque cumpriria com a vontade, o querer de Deus. E desta forma, a própria vitória de Davi sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, homens perversos que não têm temor de Deus, é algo para ser considerado pelo Senhor, porque certamente Deus seria mais glorificado com a vitória de Davi sobre os seus inimigos. Mas o contrário, se os inimigos de Davi prevalecessem, eles se exaltariam, se vangloriariam e se alegrariam com a queda do escolhido de Deus. Davi, ele ora para que Deus o ajude. Somente em Deus podemos depositar nossa esperança em tempos difíceis. Assim como Davi, nós devemos reconhecer que em todo tempo o Senhor é Deus, o nosso ajudador. O Senhor é o nosso Deus.
Devemos entregar a Deus todo o cuidado da nossa vida. Sem Deus, certamente pereceremos, dormiremos o sono da morte. Estes versos nos chamam a atenção para a realidade que também nós estamos sujeitos. Seria, meus irmãos, muita prepotência achar que venceremos os nossos inimigos sozinhos, a saber, a carne, o mundo e o diabo. Diariamente somos atacados, e aqueles que pensam que podem vencer sem Deus, e que sem Deus vai estar tudo bem, há muito tempo já estão derrotados. Há muito tempo já estão derrotados. É questão de tempo, a sua morte, e morte eterna. Satanás, o nosso adversário, ele se alegra com a nossa queda, quer prevalecer contra nós. O mundo, da mesma forma, se alegra quando nós vacilamos em algum momento. Por essa razão, meus irmãos, precisamos orar, rogar a Deus, para que abra os nossos olhos, a fim de não sermos consumidos pelos nossos inimigos. A oração é a única arma que nós temos contra o sofrimento e os nossos inimigos. Orem a Deus, depositem diante dele a sua aflição, reconheça que ele é o Senhor Todo-Poderoso. E Davi, meus irmãos, ele conclui este salmo, dizendo, versos 5 e 6, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Após abrir o seu coração com lamentos e orações diante de Deus, estes versos finais mostram a verdadeira fé. O que se deve esperar do cristão em meio às adversidades, em meio ao sofrimento e tristezas. Momentos difíceis, sim, podem perdurar por muito tempo, podem demorar a passar. O próprio salmista não sabia o até quando, mas aquele que confia em Deus, o seu lamento, ele é convergido em oração, produzindo uma fé firme, inabalável. É isto que Davi, ele está experimentando, mesmo não encontrando respostas em seu coração, inquieto diante do sofrimento. Davi, ele volta o seu olhar para o Senhor, o seu Deus, e continua a confiar na graça. Confio na tua graça. Isto é fé. É a certeza das coisas que não podemos ver. Não é positivismo, mas é continuar crendo na graça do Senhor em meio às adversidades, mesmo que os seus inimigos estejam avançando e a resposta divina esteja demorando. É continuar crendo na graça. Confio na tua graça. É isto que Davi diz, diante do sofrimento, diante daquela situação difícil, em que seus inimigos se levantaram. Deus não muda, Deus continua sendo rico em misericórdia, bondade e graça. Davi, ele sabe que é somente a graça de Deus sobre a sua vida.
E quando Davi diz que confiava na graça, é porque ele tinha certeza de que ele era digno de morte, porque nada havia nele, senão pela graça, ele fosse livre, liberto. Davi reconhece que a sua morte está prestes, mas que pela graça, Deus poderia libertá-lo, salvá-lo. É por isso que ele também diz: regozije-se o meu coração na tua salvação, no teu livramento. Davi cria, pela graça divina, ele seria salvo, e o seu coração encontraria alegria no livramento do Senhor. A postura de Davi não é de se curvar diante das dificuldades, ficar somente lamentando e lamentando, mas é viver confiante na graça do Senhor, pois Deus, como Davi diz, me tem feito muito bem. Em outras palavras, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me tratado muito bem, Deus não virou o rosto para mim, não tem esquecido de mim. O coração inquieto de Davi, por causa das incertezas futuras, ele é acalmado com as certezas do passado, em que Deus revelou a sua graça, o seu amor leal, a sua aliança. Diante das incertezas do futuro, Davi é acalmado com as certezas do passado, de tudo aquilo que Deus havia feito em sua vida, revelada a sua graça, bondade e misericórdia. O fato de Deus lhe fazer muito bem é um grande combustível que Davi tem para confiar na graça e no livramento do Senhor. E o lamento de Davi transforma em louvor. Davi, ele louva a Deus, como está escrito: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, ele não se abateu por causa das dificuldades, em meio ao sofrimento. Davi diz que louvaria ao Senhor, cantaria a bondade de Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Será que nós poderíamos ter a mesma atitude em meio ao sofrimento? Se olharmos para o lado e vermos as dificuldades, as adversidades, os inimigos estão avançando, a doença, ela só está progredindo, mas será que poderíamos louvar ao Senhor por conta de tudo que Ele tem feito? Deus me tem feito muito bem, Davi diz, diante do sofrimento. Meus irmãos, não sei em qual contexto você se encontra hoje, não sei o quanto você está sofrendo, não sei o que tem causado tristeza em seu coração, mas a palavra de Deus nos chama a confiar na graça, a confiar na graça do Senhor. O cristão não está livre dos momentos ruins, das notícias tristes, das lutas, das fraquezas, e ele não deve negar a realidade dolorosa destas coisas, ainda mais quando elas perduram por muito tempo. Mas somos chamados a continuar, a confiar na graça, porque Deus
nos tem feito muito bem. E esta é uma verdade fundamental para nós, uma grande âncora para a nossa alma em meio a um mar de adversidades e tristezas. Saber que Deus nos tem feito muito bem faz com que nós olhemos então para as dificuldades, lembrando de todas as vezes que Deus foi gracioso conosco. Até aqui, Deus tem nos ajudado, e não será diferente neste momento em que estamos sofrendo. Deus é bom. Guarde isto: as lutas e dificuldades não mudam quem Deus é. Deus continua sendo bom. Portanto, confiem na graça, se alegre na salvação e louve ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus e tem nos feito muito bem. Estes versos também é uma grande esperança para aqueles que talvez as suas forças estão se esgotando, estão acabando diante de suas lutas contra o seu pior inimigo, a saber, os seus próprios pecados. E Satanás, o nosso adversário, deseja ver a nossa queda, para dizer: prevaleci contra ele. Mas a palavra de Deus também te chama a confiar na graça, a se alegrar na salvação. Em Cristo temos confiança plena, pois nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Conforme nós cantamos hoje, Cristo é o nosso castelo forte, o nosso libertador e sustentador. Confie na sua graça, confie na salvação que há em Cristo. Deus, Ele não mudou. Estes versos também chama a atenção daqueles que porventura ainda não creram em Jesus Cristo. Saiba que nos momentos difíceis, em tempos de adversidades e tristezas, você deve recorrer somente a Deus para aliviar a sua dor, porque o sofrimento momentâneo neste mundo não se compara com o sofrimento eterno no inferno. Mas não basta se aproximar de Deus nesses momentos, como aquele ateu que sempre diz que não crê em Deus, mas basta acontecer algo de ruim, que a primeira coisa que ele grita é: meu Deus. Não basta falar da boca para fora, mas é necessário reconhecer que o Senhor é Deus. Ele tem o controle da sua vida, o controle de todas as situações. Portanto, você que ainda não creu em Deus, peça que Deus ilumine os seus olhos, para que você enxergue a salvação que há em Cristo, ou certamente você morrerá, dormirá o sono da morte. Cristo, Jesus, é tudo o que você precisa. O salário do pecado é a morte. Se arrependa dos seus pecados, pois o seu maior inimigo não é Satanás, mas é o próprio Deus, pois sem Cristo todo homem é inimigo de Deus, conforme diz em Romanos capítulo 5, verso 10. E quem pode subsistir diante de Deus? Se Deus é contra nós, quem pode ajudar?
Se Deus for contra nós, ninguém pode resistir o poder de Deus. Portanto, creia em Cristo e se alegre na salvação que há em Jesus. Somente Jesus pode reconciliar o homem pecador com Deus, pode trazer a paz do homem pecador, impenitente com Deus. E este é o maior tesouro que o homem pode ter. Porque o que adianta ser livre do sofrimento de um câncer se não tiver Cristo? O que adianta ter vitórias em meio a adversidades se não tiver Cristo? O que adianta ter as tristezas aliviadas se não tiver Cristo? O maior sofrimento do homem é viver sem Cristo. O maior sofrimento do homem é viver sem Cristo. Se perguntar por que há pecados, por que há sofrimento, e especialmente por que há um Salvador sofrido, é para que a glória de Deus se manifestasse. É por isso que existe o sofrimento, para que neste momento Deus seja glorificado. É por isso que o pecador necessita de Cristo. E desta forma, Deus é exaltado quando aqueles que são seus têm vitória sobre os seus inimigos. E a nossa vitória já está certa, meus irmãos, porque Cristo venceu a morte, o pecado e o mundo. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie na graça, se alegre na salvação, porquanto Deus nos tem feito muito bem. Não permita, meus irmãos, que durante estes momentos difíceis, vocês e eu também, venhamos a questionar. O lamento é diferente de questionamento. Não cabe a nós saber o porquê, mas aguardar no Senhor. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Lembrando que no momento difícil devemos olhar para aquilo que Deus já realizou em nossas vidas e dizer: Deus nos tem feito muito bem. Não há por que murmurar, reclamar. Lembre-se do sofrimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, e que venhamos ter a mesma atitude de Cristo, sofrer em amor pelo nosso Deus. Certa vez, um homem chamado Policarpo, já amarrado, prestes a ser queimado, perguntaram para ele: negue a Cristo ou morra? E ele responde praticamente com as palavras de Davi: aos 86 anos eu sirvo ao Senhor, o meu Deus, e até hoje Ele não me tem feito mal, porque eu blasfemaria contra o meu Rei e Salvador. Meus irmãos, Deus nos tem feito muito bem, e que venhamos louvar a bondade de Deus no meio do sofrimento. Sim, louve ao Senhor, pois é diante desses momentos difíceis, é nessas adversidades que nós conhecemos mais sobre o amor de Deus e aprendemos mais de quem é Deus. Aprendemos a nos sujeitar a Ele, a nos humilhar diante dEle, a reconhecer que Ele é Deus. Seja paciente, espere no Senhor e Ele
o ajudará. Salmo 124, se o Senhor não fosse, não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Hoje pela manhã nós lemos Salmo 112, o justo, quando recebe notícias tristes, o coração dele está bem firmado, não é abalado. O sofrimento faz com que nos apeguemos a Deus com confiança, crendo na sua graça. E que agora, meus irmãos, neste momento, venhamos a louvar a Deus, a render graças a Ele. E eu convido aqui à frente os irmãos do louvor, para que juntos venhamos engrandecer ao nosso Deus. Peço que a igreja se coloque de pé e juntos oremos ao nosso Deus neste momento. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos tem feito muito bem. Obrigado, ó Pai, por todas as dádivas que recebemos de Ti, ó Deus, por todo o cuidado, ó Pai, que experimentamos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos consola em meio ao sofrimento e nos chama a confiar na Tua graça, a se alegrar na Tua salvação, ó Deus, e também a render louvores a Ti. Ah, Senhor Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, ó Pai, nós Te adoramos, porque somente o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos livrar da morte todos os dias, por nos ajudar em momentos difíceis, que nós nem enxergamos, ó Deus. Ah, Senhor Deus, se o Senhor abrisse os nossos olhos para ver o mundo espiritual, certamente veríamos que nós estamos rodeados, ó Deus, de anjos e demônios que querem nos devorar, mas o Senhor é o nosso castelo forte, não temos o que temer, a nossa cidade de refúgio, aonde podemos correr. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa fortaleza e jamais seremos abalados. Nós Te louvamos, ó Pai, rendemos graças a Ti, porque o Senhor tem feito muito bem a nós, em nome de Jesus, amém.